tudo bem? Mais uma vez nos encontramos e ficamos felizes com esta oportunidade que temos de, uma vez mais, podermos nos ver através do vídeo. Nós agradecemos a cada um de vocês, amigos, irmãos, onde quer que se encontram, vocês que estudam a Bíblia conosco diariamente no canal Hora Tranquila, vocês que recebem também os compartilhamentos através das demais redes sociais. Nós ficamos felizes porque sabemos que você está aí estudando a Bíblia conosco. Nós estamos hoje às vésperas do domingo da ressurreição de Jesus, que é o domingo da Páscoa. Estamos tendo aí uma Páscoa um tanto quanto diferente, não é mesmo? Porque ainda nós não podemos estar participando com muitas pessoas, estamos vivendo um período de isolamento e nós temos que cumprir as ordens das autoridades, e porque nós, como filhos de Deus, precisamos ser obedientes, não somente a Deus, mas também às autoridades. E nós queremos desejar a todos vocês uma feliz Páscoa e que nós nos lembremos sempre que a verdadeira Páscoa é Jesus e não aquele coelhinho, não aqueles ovos de chocolate. Isso são criações, invenções humanas para que possam viver disso, explorando as pessoas com as vendas. Mas estamos aqui para falar um pouco mais sobre a série que nós estamos estudando, Como Entender a Bíblia. Esta nova semana, a partir de amanhã, nós vamos estar estudando como é que Jesus e os apóstolos viam as Escrituras Sagradas. Sabemos que quando Jesus aqui viveu, e também os apóstolos, eles só tinham o Antigo Testamento como a palavra de Deus. O Novo Testamento ele foi escrito depois que Jesus voltou para os céus, e então o Espírito Santo usou alguns apóstolos, entre eles Mateus, Marcos, Lucas, João. Na verdade, Lucas não foi um apóstolo, ele foi apenas um escritor do Evangelho de Lucas. Lucas ele não foi discípulo de Jesus, ele procurou documentos que relatavam a vida de Jesus, ele procurou testemunho de pessoas que viveram com Jesus e então, iluminado pelo Espírito Santo, Lucas ele escreveu o Evangelho que nós temos na Bíblia. Também nós temos o apóstolo Paulo, que não foi um discípulo de Jesus, mas que também foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. E Paulo, ele escreveu praticamente a metade do Novo Testamento, escrevendo cartas às igrejas. E toda a Escritura, como nós falamos na semana passada, ela é inspirada por Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E Jesus, então, ele era um fiel obediente à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, que era o Antigo Testamento naquela época. Jesus ele conhecia muito bem a Bíblia porque ele estudava. Ele começou desde pequeno a ser instruído por sua mãe e depois então, ele quando já tinha 12 anos de idade, que ele foi lá ao templo pela primeira vez em Jerusalém com seus pais. Ele então estava ali entre os doutores da lei discutindo a Bíblia. Com 12 anos de idade, ele era cheio do Espírito Santo e ele então, conhecedor da palavra de Deus, ele transmitia aos doutores da lei o que realmente a Bíblia estava querendo falar a respeito de todas as coisas que lhe eram perguntadas. Jesus, após iniciar o seu ministério, após o batismo por João Batista, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E quando estava terminando esse jejum de 40 dias, Jesus já estava fraco, tanto tempo sem comer, e então o inimigo se aproveitou para se aproximar de Jesus neste momento e tentá-lo. O inimigo, ele não apareceu, como muitos creem, como um diabo que tem chifres, rabo, um garfo na mão. O inimigo apareceu como um anjo de luz, assim como ele aparece para nos tentar também, oferecendo coisas que o mundo tem para dar. Ele não traz de uma maneira trágica, uma maneira terrível, mas ele traz de uma maneira bonita para nos atrair. E o inimigo então disse para Jesus:
olha, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus estava com fome, Jesus poderia ter transformado, mas Jesus reconheceu que era o inimigo, e Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, disse Jesus. Depois Jesus foi tentado mais uma vez no pináculo do templo. Depois Jesus foi tentado outra vez quando foi mostrado todos os reinos do mundo, para que se Jesus prostrado adorasse o diabo, ele daria tudo aquilo a Jesus. E sempre Jesus disse, está escrito. E todas as vezes que Jesus respondeu, está escrito, ele estava respondendo o que estava na Bíblia. Jesus citava versos bíblicos, e nós vamos ver isso essa semana. Interessante que o inimigo também conhece a Bíblia, irmãos. Às vezes nós cristãos nos gloriamos, nos exaltamos por sermos cristãos, mas nós sequer estudamos a Bíblia. E quando vem uma tentação, por menor que seja, nós caímos. Por quê? Porque nós não sabemos refutar as tentações do inimigo com está escrito. O inimigo, ele conhece muito bem a palavra de Deus. E quando ele chega para nos tentar, ele chega nos tentando de uma forma distorcida, como ele tentou Eva lá no Jardim do Éden. Não é assim que Deus disse que de nenhuma árvore podereis comer? Deus não tinha dito isso para Adão e Eva. Deus disse que de todas as árvores poderiam comer, menos daquela árvore que estava no meio do jardim. Então, o inimigo, ele traz tentações apresentando meias verdades. Ele cita a palavra de Deus, mas de uma forma distorcida. E Jesus, então, ele era profundo conhecedor e era obediente à palavra de Deus. Ele fazia a vontade de seu Pai e não a sua própria vontade. E nós vamos ver então nesta semana, a partir de amanhã, como é que Jesus e também os apóstolos viam as Escrituras naquela ocasião que era somente o Antigo Testamento. E nós queremos agradecer a você que vai estar conosco durante toda a semana, todos os dias, estudando a Bíblia através de áudios que nós gravamos aqui. E desejamos a todos vocês um feliz sábado, que tenhamos todos uma ótima semana de estudo e que nós não nos esqueçamos que, se tivermos falta de sabedoria, deveremos pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.